Olá amigos, todos sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje compartilhando uma meditação da Palavra de Deus dentro do tema Vitória em Cristo. E a nossa meditação tem por título Obediência de Coração. O verso está lá em João capítulo 14, verso 15, que diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Orar em nome de Cristo, a meditação diz assim: orar em nome de Cristo significa muito, significa que teremos que aceitar seu caráter, manifestar seu espírito e fazer suas obras. Então, orar em nome de Cristo simplesmente não é mencionar o nome de Cristo como se fosse uma palavra mágica. Não. Orar em nome de Cristo significa que teremos que aceitar seu caráter e manifestar seu espírito e fazer as suas obras. Então, isso implica em estar em harmonia com Cristo. A promessa do Salvador é dada sob condição: se me amais, diz, guardai os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 15. Ele salva as pessoas não em pecado, mas do pecado. É algo bastante importante sabermos a diferença. Cristo ele salva as pessoas não em pecado, mas do pecado. A missão dele foi essa e tem sido essa, pois as pessoas precisam de salvação, mas ser salvas do quê? Do pecado, pois o pecado traz separação entre o homem e Deus, e somente Cristo pode trazer reconciliação, harmonia, fazendo-nos chegar a Deus Pai. Então como é que ele faz isso? Salvando as pessoas dos seus pecados. Por isso que o nome do nosso Salvador é Jesus, pois o anjo, quando apareceu para José, disse: o nome dele vai ser Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está lá em Mateus capítulo 1, eu acredito que o verso 21. Se não for o verso 21, mas dentro do capítulo 1 de Mateus você encontra esse verso que acabei de mencionar. Toda verdadeira obediência vem do coração. Interessante que toda verdadeira obediência vem do coração. Disse que aqui a meditação diz assim: deste procedia também a de Cristo. Então, Cristo obedeceu, a sua obediência veio de coração, veio da mente, do íntimo, e o mesmo pode se dar conosco. Mas será que a palavra de Deus, as Escrituras, ensina algo, mostra algum versículo que confirme que realmente podemos obedecer de coração? Se você puder abrir sua Bíblia juntamente comigo em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 17 diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, é possível obedecer. A palavra de Deus assim nos ensina. Que obedeceram, como diz aqui, obedeceste de coração a forma de doutrina. Jesus diz em João capítulo 7, verso 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, a vontade do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Então, é possível se fazer a vontade do Pai, é possível obedecer de coração, pois a Bíblia assim o confirma, nos ensina isso. Eu li, foi o verso 17 do capítulo 6 de Romanos. Continuando a leitura, diz assim: ele se identificará tanto com os nossos pensamentos e ideias que dirigirá o nosso coração. Ele que é em Cristo, ele dirigirá o nosso coração e espírito em conformidade com o seu querer, e obedecendo-lhe estaremos apenas seguindo nossos impulsos. Então, aqui nos ensina que iremos ficar em harmonia, estaremos em conformidade com o seu querer, porque ele vai se identificar
com os nossos pensamentos? Em Filipenses, no capítulo 2, eu vou abrir aqui, Filipenses capítulo 2, tem algo bastante interessante dentro do assunto da meditação. Filipenses, deixa eu encontrar aqui, Filipenses capítulo 2, o verso 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na tradução da Bíblia King James 1611, esse versículo diz assim: de sorte que haja a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Mente, pensamentos. Haja em vós o mesmo sentimento. Para mim ter o sentimento, eu preciso primeiramente ter o pensamento. Porque penso, sinto, então sentimento. Então para isso eu preciso ter a mente de Cristo. Então é possível obediência de coração, é possível obedecermos, a palavra do Senhor Deus, os 10 mandamentos. Continuando aqui diz assim: mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se tornará detestável para nós. Então, mediante o apreço do caráter de Cristo, eu começo a apreciar esse caráter, o caráter de Cristo. Então, por meio da comunhão com Deus, o pecado se tornará detestável para nós. Não vai ser algo mais prazeroso, o pecado. O prazer vai ser em estarmos com os nossos olhos fixos em Cristo, querer que o caráter dele seja o nosso. Esse vai ser o apreço nosso. E o pecado ele vai se tornar algo detestável. A promessa de Deus. Os que decidem não fazer em qualquer sentido algo que desagrade a Deus, depois de lhe apresentarem seu caso, saberão por qual caminho deverão seguir, e não receberão apenas sabedoria, mas força. Será concedido a eles poder para a obediência, para o serviço, assim como Cristo prometeu. Com isso, ao ler essa parte aqui da meditação, me fez lembrar de um versículo bíblico. Está lá em 1 Coríntios. Convido vocês a abrir juntamente comigo, se for possível. 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 24, mas diz assim, capítulo 1, verso 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Na parte que eu li aqui da meditação, diz que não receberão apenas sabedoria, mas força, e será concedido a eles poder. E Cristo é sabedoria e o poder de Deus para a obediência. Ou seja, haverá uma harmonia entre aqueles que apreciam o caráter de Cristo. O caráter de Cristo será também o seu caráter. Daí vai ser possível a obediência. Assim como a obediência de Cristo partia do seu coração, da sua mente, o mesmo vai acontecer com cada discípulo de Cristo. Eles também irão obedecer assim como ele obedeceu, pois Cristo nos foi dado para essa finalidade. Ele não só foi dado como nosso sacrifício, mas também como nosso exemplo. Então, assim como ele obedeceu de coração, nós também podemos obedecer. Então, louvado seja Deus por isso, Graças a Deus porque existe um meio de obedecermos de coração, como a palavra de Deus nos ensina. Em meio
a este mundo cheio de maldades, de pecado, há uma boa notícia. A boa notícia é que podemos obedecer. Tem mais um texto que eu lembrei, que o Espírito Santo, melhor dizendo, me fez lembrar. Está lá em Romanos capítulo 6, o verso 17, que diz assim: mas graças a Deus, na verdade eu li o verso 17, o verso 16 diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência, da justiça, para a vida? Então, se eu posso me apresentar como servos, e o versículo diz que você é servo daquele a quem você obedece, seja do pecado para a morte ou da justiça para a vida. Então, se as pessoas, você vê aí no mundo exemplos no dia a dia de pessoas obedecendo o mal, fazendo aquilo que é mal. Ora, se podemos fazer o mal, podemos também fazer o bem, fazer o correto, obedecer, pois é isso que o texto nos ensina. Romanos capítulo 6, verso 16, sois servos daquele a quem obedeceis, do pecado para a morte ou da justiça para a vida. E lembre-se que Jesus Cristo é a justiça de Deus. Então, podemos obedecer, podemos oferecer a Deus obediência e de coração, através de Jesus Cristo. Convido você a orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque temos o perfeito exemplo em Cristo que obedeceu de coração e nós também podemos obedecer, assim como a Tua palavra nos assegura, nos ensina. Então louvado seja o Teu nome para todos sempre, por essas promessas que são fiéis e verdadeiras. Ajuda cada um de nós no nosso dia a dia a obedecermos e essa obediência seja de coração. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.